Preste muita atenção agora, porque o que você vai ouvir pode explicar por que você trabalha tanto e parece que nunca é suficiente. Pode explicar por que você se esforça nos relacionamentos e sempre termina frustrado. Pode explicar por que você começa motivado e depois perde energia no meio do caminho. Talvez não seja falta de capacidade. Talvez seja desalinhamento. Talvez você esteja tentando colher em um solo que internamente ainda não foi preparado. Hoje eu vou aprofundar a lei da atração de forma estratégica, quase pitagórica. Uma visão black belt da manifestação. Não emocional demais, não fantasiosa, mas estruturada, coerente e aplicável. E se você ficar até o final, vai entender como conciliar manifestação consciente, energia sexual canalizada e bons hábitos para criar resultados concretos. E mais do que resultados, uma trajetória espiritual consistente. A lei da atração parte de um princípio simples. Semelhante atrai semelhante. Mas isso não é apenas frase bonita. Se você observar a física, verá que tudo vibra, átomos vibram, ondas vibram, sons vibram, emoções vibram, pensamentos possuem frequência elétrica no cérebro. O coração emite campo eletromagnético. Você é literalmente um campo em movimento. Pitágoras dizia que tudo é número. Se tudo é número, tudo é proporção. Se tudo é proporção, tudo pode estar em harmonia ou em desarmonia. Quando sua vida parece travada, geralmente não é punição divina. É desarmonia entre quem você acredita ser e aquilo que deseja viver. Aqui entra o primeiro princípio profundo. Você não atrai o que quer. Você atrai o que é coerente com sua identidade dominante. Se você deseja prosperidade, mas internamente se sente indigno, seu campo emocional emite escassez. Se você deseja amor, mas acredita que sempre será abandonado, seu inconsciente cria padrões de abandono. Isso pode doer ouvir, mas libertação começa com responsabilidade. Talvez você esteja pensando agora, mas eu faço afirmações todos os dias. Eu mentalizo, eu acredito. A pergunta é, você acredita quando está sozinho? Você acredita quando erra? Você acredita quando ninguém está vendo? Porque o universo responde à sua frequência predominante, não ao seu esforço temporário. Desde a infância você absorveu crenças sobre dinheiro, sucesso, espiritualidade e sexualidade. Muitas dessas crenças não são suas, são herdadas, são repetidas. São condicionamentos invisíveis. E enquanto você não revisa essas programações, elas continuam determinando seu padrão vibracional. Agora pense comigo. Imagine que sua identidade é como a raiz de uma árvore. Seus pensamentos são os galhos. Suas emoções são as folhas. Seus resultados são os frutos. Se os frutos não estão como você deseja, não adianta pintar as folhas. É preciso cuidar da raiz. E aqui está algo que poucos falam. Manifestação consciente exige maturidade emocional. Não é sobre negar medo. É sobre reconhecer o medo sem permitir que ele conduza a sua vida. Não é sobre negar insegurança. É sobre agir apesar dela. Quando você começa a observar seus pensamentos de forma estratégica, você interrompe ciclos automáticos. Você deixa de reagir impulsivamente e começa a responder conscientemente. Esse é o início do salto quântico real, não aquele romantizado, mas o salto interno de percepção. O salto quântico acontece quando você muda a interpretação da própria história. Talvez você sempre tenha visto seus fracassos como prova de incapacidade. E se eles forem apenas treinamentos? Talvez você sempre tenha visto rejeição como desvalor. E se for redirecionamento? Perceba como a mudança de interpretação altera sua emoção. E quando sua emoção muda, sua vibração muda. E quando sua vibração muda, suas escolhas mudam. E quando suas escolhas mudam, seus resultados inevitavelmente acompanham. Mas agora eu vou tocar em um ponto ainda mais profundo. Energia. Tudo é energia. Inclusive sua energia sexual. E aqui muitos travam, porque foram ensinados a enxergar a sexualidade apenas como prazer momentâneo ou pecado. Mas energia sexual é força criativa, é impulso vital, é potência de manifestação. Grandes tradições espirituais sempre falaram sobre transmutação. Canalizar energia sexual não significa repressão, significa redirecionamento consciente. Quando você dispersa constantemente sua energia em estímulos superficiais, você enfraquece sua capacidade de foco e criação. Quando você aprende a canalizar essa energia para projetos, disciplina, estudo e autoconhecimento, você amplia seu campo vibracional. Perceba como isso se conecta à lei da atração. Se sua energia vital está dispersa, sua frequência oscila. Se sua energia está canalizada, sua frequência se estabiliza, e estabilidade vibracional gera coerência. Agora una isso a bons hábitos. Porque não existe manifestação consciente sustentável sem disciplina prática. Dormir bem, alimentar-se melhor, exercitar-se, meditar, ler, reduzir distrações, tudo isso parece básico, mas é profundamente espiritual. Porque hábitos constroem identidade. E identidade define frequência. Você quer prosperidade? Desenvolva hábitos de organização financeira. Você quer saúde? Desenvolva hábitos corporais. Voca Queer Pos.
Desenvolva hábitos mentais. O universo responde à coerência entre intenção e prática. Muita gente quer resultados elevados com comportamento mediano, quer abundância com mentalidade de escassez. Quer amor profundo com medo de vulnerabilidade. Quer alta performance com baixa disciplina. A manifestação Black Belt exige integração, pensamento alinhado, emoção consciente, energia canalizada, hábitos consistentes. E talvez você esteja percebendo que isso não é sobre magia, é sobre maturidade espiritual. Agora vamos falar sobre algo ainda mais sutil: ambiente. Você é influenciado pelo que consome. Redes sociais, conversas, músicas, notícias. Tudo isso molda sua frequência. Se você passa horas absorvendo negatividade, depois tenta meditar 5 minutos e quer paz instantânea, existe incoerência. Manifestação é construção diária, reajuste fino constante. É como afinar um instrumento antes de cada apresentação. Se você desafina todos os dias, precisa reafinar todos os dias. E aqui entra um ponto especial. Eu deixei um link na descrição para um artigo aprofundado sobre harmonia universal. Esse artigo explica como as leis invisíveis de proporção, equilíbrio e ritmo atuam não apenas na espiritualidade, mas na natureza, na música, na matemática e na sua própria vida. Se você quer entender a base estrutural por trás de tudo isso que estamos falando, vale muito a pena acessar depois. Ele complementa exatamente essa visão estratégica da manifestação. Porque no final, tudo se resume à harmonia. Harmonia entre mente e coração. Harmonia entre desejo e ação. Harmonia entre energia sexual canalizada e disciplina diária. Harmonia entre o que você quer e o que você aceita. E talvez a grande pergunta seja: como conciliar tudo isso na prática? Primeiro, clareza. Defina exatamente o que você deseja, não de forma vaga. Seja específico. Segundo, identidade. Pergunte-se: quem eu preciso me tornar para viver isso naturalmente? Terceiro, energia. Reduza desperdícios. Canalize sua energia sexual para a criação e não apenas para estímulo passageiro. Use essa força como combustível para projetos, estudo, treino, propósito. Quarto, hábitos. Crie microcompromissos diários. Pequenas ações consistentes transformam identidade. Quinto, ambiente. Ajuste o que você consome com quem você convive. Sexto, revisão constante. Observe resultados sem culpa. Ajuste rota sem drama. Quando você une esses elementos, a lei da atração deixa de ser teoria e se torna consequência. Você não precisa forçar, você se torna magnético pela coerência. E isso é segmento natural da trajetória espiritual. Porque no começo buscamos respostas externas, depois buscamos técnicas, depois buscamos poder. Mas em algum momento percebemos que a verdadeira evolução é a integração. É alinhar corpo, mente, energia e espírito. Manifestar não é apenas conquistar coisas, é se tornar alguém mais consciente, mais forte, mais equilibrado. E quando você cresce internamente, o externo acompanha como reflexo. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas que estão buscando consciência real. Se inscreva no canal para acompanhar essa jornada de evolução, porque aqui nós aprofundamos cada vez mais esses temas. E acompanhe os próximos vídeos, porque a sua transformação não acontece em um único conteúdo. Ela acontece na constância. Talvez você tenha chegado aqui buscando resultados, mas pode sair daqui iniciando um despertar. E quando você entende que é co-criador da própria realidade, não existe mais volta, existe apenas evolução consciente. A jornada continua. E agora, com mais clareza, ela pode ser construída por você.